Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no teu curso de marmorização realista. Nesse vídeo a gente vai estar abordando tudo, desse vídeo, nos próximos vídeos aí, sobre estrutura, sobre a nossa base para receber aí os nossos efeitos marmorizados. Ou seja, vamos falar sobre etapas para estruturar a nossa superfície para receber a marmorização realista, tá? Então assim, você que é pintor, você já pega isso no ar, né? Por exemplo, você é pintor profissional, você precisa invernizar uma porta ou pintar um portão de aço galvanizado com tinta PU, ou você precisa fazer um laqueamento ou simplesmente aí preparar aí, né, fazer uma pintura com uma tinta acetinada, semibrilho para o cliente. Qualquer situação, como exemplos aí, compete a você a fazer o quê? Para alcançar uma grande qualidade e um resultado satisfatório no final. O que você precisa? Primeiro, avaliar, tá? Ah, quer pintar seu portão? É esmalte, é verniz? Avalia. Olha, sua peça, porta, sua peça, portão, né? Você vai fazer um laqueamento, um verniz, um PU, ela está com uma certa irregularidade. Para isso, compete o profissional identificar o quão irregular está essa superfície e isolar essa irregularidade para que ele tenha, então, uma boa base, uma boa preparação desta superfície ou peça para que ele venha aplicar os produtos sequenciais de acabamento e obtenha uma qualidade no seu resultado final, correto? Então, a avaliação, identificar então o grau de irregularidade, vai preparar essa superfície adequadamente, né? E depois de seguir as etapas seguintes. Aí sim ele vai ter um resultado de qualidade. É ou não é? Correto? Na marmorização realista é a mesma coisa, tá? Não basta você comprar um produto lá no lojista e o lojista fala, não, que esse produto de mármore, ele é top dos tops, ele é o melhor que tem no mercado. Aí você pega o produto e chega lá na superfície ali do cliente e já começa a mandar produto para a parede e acha que você vai ter um resultado à altura, com qualidade, sendo que você não passou por esse processo aqui, ó. Você não avaliou a superfície e não fez a identificação do grau de irregularidade dela e não tratou, não preparou ela para receber a textura de efeito mármore para você fazer, né, os efeitos mármore, a marmorização realista. Ferramenta para você avaliar, a gente já mencionou no módulo aí de ferramentas, o nosso refletor, pode utilizar um refletor de 50 watts ou de 100 watts, né? Então, primeira coisa, chega lá na casa do cliente, coloca o refletor, solta o raio de luz, aí você vai identificar o quanto está irregular essa superfície, né, para você isolar essa irregularidade. E isso você consegue identificar com essa ferramenta aqui, tá? E essa irregularidade, a gente trabalha com uma margem de 1 a 20% no máximo de irregularidade. Se tiver superior a isso, aí compensa refazer o serviço. Se é uma parede de reboco, vai lá, refaça esse reboco. Ou se for outros tipos de superfície que a gente vai comentar aqui, refaça o serviço, tá? Então a gente não pode trabalhar com um grau muito elevado de irregularidades. E essas irregularidades seriam o quê? Seriam ondulações, tá? Alguns buracos, propriamente dito, ó, tem alguns buracos, algumas deformidades, ondulação na parede. E essas deformidades podem ser poucas, discretas ou medianas, tá? Medianas ao ponto que a gente consiga regularizar. Agora, se tiver exagerado, abandona. Precisa refazer aí o serviço, tá bom? E com essa ferramenta aqui a gente vai identificar, né? E avaliar, né, ter essa noção do grau de irregularidade. Por exemplo, olha, tá 5% de irregularidade. Esse 5% você já consegue matar numa massa acrílica, aplicando ela, utilizando o refletor. Ah, tá mais ou menos aí de 5 a 10 ou 5 a 15%, você consegue regularizar com uma textura lisa. Porque a textura lisa ela é bem mais encorpada, bem mais espessa do que a massa acrílica. A massa acrílica é mais lisa, mais fininha, é bem mais maleável. Já a textura lisa é bem mais encorpada.
tá? E a textura lisa ela é boa porque ela pode ser aplicada em área externa, ela tem uma carga bacana de resinas, é uma textura reforçada, tá? Textura lisa. Então eu também utilizo essa textura para regularizar superfícies também, ok? Agora se tiver mais, né, irregular, a ponto de chegar a uns 20% de repente, uma massa niveladora, tá? Ela é uma massa que você pode aplicar até meio centímetros de espessura com uma ferramenta que ela não retrai. Então esses 3 produtos você consegue encontrar facilmente em casas, né, em lojas de tintas, qualquer produto aqui de várias marcas. Correto? Então assim, a textura lisa e a massa niveladora, suponhamos que você utilize uma das para regularizar, né, utilizando de ferramenta de 60 centímetros, que a gente vai mostrar também na sequência, que são as Berox, e mais o refletor, beleza, regularizou com a textura lisa ou com massa niveladora. Tá, mas para-se nisso? Não. Sempre a gente vai finalizar com massa acrílica. Se você fez os ajustes com essa, beleza. Só que finaliza-se com a massa acrílica. Nunca finaliza com isso nem com isso. Isso aqui é só para ajustar. A finalização para estruturar o nosso trabalho é com massa acrílica. Não é com essas duas. Essa aqui é só para corrigir as imperfeições mais zoadonas aí da parede. Tá bom? Agora a questão é a seguinte, né? Que vale muito lembrar. Neste curso, ele é um curso que você está acompanhando aí, é um curso de marmorização realista, um curso de efeitos decorativos, não é um curso de pintor, de pintura imobiliária. Por que estou dizendo isso? Porque quando se trata de avaliação e identificação de irregularidades, isto pode ser muitas coisas, tá? Não posso tratar de uma avaliação e irregularidades simplesmente com ondulação. Não é só isso que você se depara em situações reais de obra. Você se depara com desplacamento de tinta, você se depara com trincas, rachaduras, mofo, bolor, umidade, tá? Parede soltando pó, né? Soltando aquelas partículas, desagregando, né? Tem tudo isso. Então, para cada caso, é um caso que precisa ser avaliado e solucionado à parte, identificando aí a fonte do problema e tratando ela, cada um desses fatores que eu disse. Então, se eu for falar sobre cada um desses fatores, o curso vai ficar muito extenso, tá? Então, assim, se você não é pintor profissional, você não sabe identificar esses tipos de situação e tratar, entre em contato lá no grupo dos alunos, tá? Lá do Telegram, do WhatsApp, que de repente a gente direciona você a um conteúdo que vai te ajudar. Um conteúdo do YouTube, por sinal, outros assim. Combinado? Pra gente simplificar aqui nosso trabalho, nosso curso. Correto? Então vamos falar sobre superfícies, né? Vários tipos de superfície. Aqui eu citei, coloquei aqui, frisei 8 situações de superfície pra gente estar avaliando, né? E regularizando para receber nossos efeitos marmorizados. Tais como, né? Reboco de alvenaria, né? Reboco comum em paredes convencionais normais aí de alvenaria. São paredes reforçadas, né? E então normalmente não se tem muito problemas com ela, tá? Mas assim, longe, né? Isenta, é claro, desses tipos de patologia que eu mencionei para você. Vale lembrar que a textura de efeito mármore que a gente aplica, ela é uma textura feita para decorar o ambiente. É uma textura de efeitos decorativos. Não é um tipo de textura que vai isolar mofo, bolor, umidade, trincas, nada disso. Já teve clientes que me perguntaram: nossa, Jair, eu tô com infiltração, será que isso soluciona o meu problema? Não, tá? A textura foi feita para decoração e não para solucionar problemas. Esses problemas que eu citei aí de patologias, cada um se resolve com um produto, com uma técnica adequada feita por um profissional, tá? Então, as nossas paredes que a gente faz a aplicação dessa textura de mármore, né, para realizar a nossa marmorização realista, são paredes que necessitam de uma boa parede, de uma boa qualidade.
sem ter esses tipos de problema, tá bom? Uma parede legalzinha aí, tá? Se não tá legalzinha, compete a você identificar e sanar o problema. Então vamos lá, reboco virgem, paredes de alvenaria. Um reboco virgem, normalmente aí, né, depois de 28 dias, inicia-se então os produtos que vêm acima do mesmo, né? Então, deu 28 dias que o reboco ali estava virgem, vai lá, raspa ou lixa ele, né? Tira todo as pedrinhas, aquelas partículas de pó que fica, né? E entra com duas demãos de selador acrílico, espera secar e entra com massa PVA, se áreas internas, né? Aplica ali duas demãos de massa PVA, utilizando das desempenadeiras de 60 centímetros, mais o refletor sempre acompanhando, né? No caso, entre as etapas, se houver aí a necessidade de você lixar, beleza, se não, só raspa, remove o pó. E para finalizar, a massa PVA, não tiver nenhum tipo de partícula do pó ali na superfície, você entra com massa acrílica para selar a nossa estrutura, nossa primeira etapa da estrutura. Lembrando que são duas etapas, tá? Estamos falando sobre a primeira etapa da estrutura da nossa superfície, que sempre vai morrer aqui nesta situação, massa acrílica. Vou colocar aqui, ó, massa acrílica. Tá ok? Eu vou grifar aqui. Ela é responsável pela primeira etapa da estrutura da nossa base, ok? Então, reboco virgem, massa PVA, e selador, massa PVA e massa acrílica, certo? Ela vai vir aqui, ó. Outra situação, reboco onde está somente pintado. Ele não tem, não é um reboco virgem, também não tem nenhum tipo de massa nele. É um reboco bem bacana ali, né? O pedreiro caprichou e tal. Não tem quase que nada de irregularidade. Selou e pintou. O que a gente faz com uma parede dessa? A gente vai lá, solta o raio, né, do refletor ali, de luz, raspa ou lixa, remove o pó e vem na massa acrílica, tá? Se estiver bem regularizado, manda a massa acrílica. Se tiver meio zoadinho, pode entrar com a massa PVA primeiro, tá? Mas sempre finaliza com a massa acrílica, tá? Nesses dois casos, você pode entrar com massa PVA. Ó, reboco virgem, pode entrar com massa PVA, que é a massa corrida. Ele só está pintado, pode entrar com massa PVA também, tá? Só que a finalização é na massa acrílica, porque é ela que me dá a estrutura, a primeira etapa de estrutura, certo? Bom, terceiro exemplo aqui, a parede de reboco está maciada, nela já tem massa PVA, massa corrida, está maciada e pintada. Muitas vezes eu pego parede assim, ó, e para onde que a gente vai? Massa acrílica nela, raspa ela, remova qualquer partícula de pó e manda a massa acrílica nela, tá? Nossa, massa acrílica, tudo agora está sendo massa acrílica, tudo se finaliza na massa acrílica, por que isso? A massa acrílica, ela é rica em cargas de resina, é muito mais forte, ela aguenta, né? Foi um produto desenvolvido até mesmo para aguentar mesmo a ação do tempo, é sol, chuva, tá? Ela é muito resistente, muito mais forte, mais rígida, quando se comparado com a massa PVA, que é uma massa porosa, que não pode ver água na frente, que esfarela, cria bolhas, né, e tudo mais. Já a massa acrílica é bem resistente. Se ela tem todas as propriedades de resistência, de força e tal, então ela me serve perfeitamente para estruturar aí a nossa superfície. Simples assim, por isso que a gente opta pela massa acrílica, certo? Agora vem outras situações. Paredes de gesso, tá? Paredes de gesso, o drywall, que é o acartonado, né? Gesso acartonado, e também MDF. Nesses casos aqui, normalmente, pode-se vir parede de gesso, mas assim, drywall também, mas às vezes vem nessa situação como painéis para TV, tá bom? Hoje no mercado, existem produtos específicos para estas situações aqui, que é nada mais nada menos do que tintas, tá? E hoje existem tintas
direto no gesso. São tintas aí, produtos que já foram elaborados, né, com aquelas cargas de produtos ali ao ponto, né, para se tratar esses tipos de superfície, ou seja, como se fosse selar eles, né, para que receba outros produtos de acabamento em cima, tá? Então você não pode entrar numa parede de gesso, drywall, MDF com tinta látex convencional ou com massa acrílica direto, tá? O ideal seria você utilizar esse produto aqui, tinta direto no gesso, para esses tipos de situação aqui, tá bom? Então esse produto também você encontra, chega lá no seu lojista, loja de tinta, olha, eu quero uma tinta direto no gesso. Eles vão destinar você aí a uma marca aí, que hoje tem várias marcas que já tem esse produto aqui. Antigamente só tinha fundo preparador, o pessoal até utilizava aí fundo preparador à base de solvente, principalmente em gesso, porque era bem mais, de repente, mais elaborado do que o fundo preparador à base d'água. Hoje acho que já tá tipo saindo de linha, ou se já não saiu o fundo preparador para parede à base de solvente, tá? Só a base d'água mesmo. Ok? Então, se tem parede de gesso, drywall ou MDF, manda tinta direto no gesso neles, nessas três situações aqui, correto? Aí você vem com massa acrílica em cima deles, certo? Manda massa acrílica. Drywall MDF normalmente já é alinhadinho, bonitinho, quase que não tem imperfeição. Quando é muito bem feito aí pelo gesseiro ou marceneiro, já não tem muito o que regularizar. Então, o grau de irregularidade no drywall MDF é bem pouco, ao ponto da gente já ir direto na massa acrílica e não necessitar desses dois outros produtos, certo? Então, todos esses aqui a gente já vem direto, já utiliza-se a massa como destino aqui, a massa acrílica, ok? Então, vou apagar aqui a tinta direto no gesso, que vocês já sabem, né? E todos esses três produtos a gente finaliza ele também, é claro, com a nossa massa acrílica, tá bom? Vou fazer só uma flecha aqui, que é os três, certo? Os três aqui, ó. Tá? Drywall, MDF e gesso. Todos eles você finaliza na massa acrílica, assim como os demais aqui. É assim, pessoal, nessa questão aqui de, principalmente drywall e MDF, profissionais como marceneiro ou gesseiro, eles montam uma estrutura meio que padrão deles. A cada 60 centímetros ele coloca uma barra de suporte, né, estruturando para receber o drywall ou o MDF a cada 60 centímetros. Já o nosso trabalho, como tem atrito, né, vibrações, seria recomendável que essa estrutura para o drywall e o MDF seria feito com reforço a cada 30 centímetros, porque tem oscilação, tem vibração, tem atrito, tá? E quando há necessidade de juntar o drywall ou juntar o MDF, passa-se massa plástica nas junções e parafuse bem os lados, fixe nessas estruturas metálicas, para que fique bem reforçado. O ideal seria, olha, eu quero fazer um painel de drywall MDF para você profissional marmorizar. Então, seria o ideal você, antes de fazer o painel, conversar com um profissional que vai fazer o mármore, para ele te orientar como deve ser feito essa estrutura. Não é simplesmente do jeito convencional dos gesseiro e marceneiro, não. Tem que ser uma estrutura reforçada e as junções com massa plástica, para não correr o risco de trincar. O gesso e parede de gesso normalmente não tem esse problema, mas drywall MDF. Aí tem as outras aí, situações inusitadas, meio que inusitadas, que cliente pede para fazer em cima de um azulejo na cozinha, no banheiro ou em áreas externas. Bom, aqui azulejos e cozinha, o cliente quer que faça aí. Na cozinha, perante a pia, né, nesse local, tem contato com detergente, brilho alumínio, produtos químicos que não são tão fracos assim, tem uma química meio que forte. Fora a gordura, né, sujeira ali, oleosidade que vai espirrar nessa superfície. Se acontecer isso, você sabe que com o passar do tempo vai danificar, vai manchar, né? Essa textura de efeito mármore ela não foi desenvolvida para esses fins.
ela foi feita para paredes, né, convencionais, sem nenhum tipo de patologias, né, e longe de áreas assim críticas, digamos que são áreas críticas aí, né, em cima de uma pia ou dentro de um box de banheiro. Dentro do box de banheiro é a mesma coisa. Tem shampoo, tem condicionador, tem sabonete, tem oleosidade da pele, tem as crianças que vai ali com o pé tudo sujo, vai borrar, vai sujar, vai manchar, né, o seu trabalho com o passar do tempo, tá? Então assim, fabricante não fez textura para isso, tá? As texturas de efeito mármore. Então, para você, caso queira fazer, não, mas eu quero dentro do box do meu banheiro, então você pode de repente fazer esse trabalho sim dentro do box do banheiro, mas procura finalizar esse trabalho não da nossa forma convencional, que é com a aplicação de cera, polimento, né, a laminação e tudo mais. Finaliza-se com verniz ou com resina em situações assim, tá? Porque vai dar mais proteção, né, na sua superfície, fazendo com que ela tenha mais durabilidade, certo? Aí só que nesse caso você vai aplicar com um compressor, pistola, onde não vai ter aquele acabamento espelhado, tá? Então pesa-se na balança aí. Quer realmente dentro de um box do banheiro? Dá para fazer, porém o acabamento não vai ser aquele acabamento espelhado. E a vida útil dentro de um box de banheiro aí, digamos aí, uns 3 anos. E tem ali também, paralelo à pia, tá? Mais ou menos essa margem aí. Beleza? Aí tem a área externa também, né? Essas áreas externas, hoje já tem produto para área externa, né? Textura de efeito mármore, que aguenta sol e chuva, porém, numa margem de mais ou menos, se você laminar, puxar o brilho para uma área externa, ela vai durar ali numa margem de 2 a 3 anos. Ela vai perder a coloração, a pigmentação, pode dar trincas, tá? O fabricante, normalmente os fabricantes dão uma garantia de até de 2 a 3 anos. Agora, se você quiser aumentar a durabilidade desse produto em áreas externas, vem aqui também, ó, vernizes e resinas, tá? Aí entra nessa mesma questão, você isola o brilho da laminação, que é o processo de extração do brilho, tira ele fora, não aplica cera, não faz polimento, só aplica resina e verniz. Aí você vai aumentar a vida útil do seu trabalho. Só que vai ficar aquele acabamento meio que semi-brilho, tá bom? Então dá para fazer, tá? Em áreas externas, em cozinha e tal. Beleza. E até mesmo como citei aqui azulejo, pô, mas azulejo? Sim, né? Então como faz pra gente isolar um azulejo para fazer um trabalho desse? Precisa arrancar o azulejo? Não, não precisa. Você basta aplicar tem produto aí, wash primer, né? Ou fundo para aço galvanizado, tá? Então você vai avaliar também a superfície, ver se não tem piso trincado, alguns tipos de problemas ali com os pisos, porque é o que está no fundo, é o que garante, é a base, né? Então você vai avaliar, se tiver tudo ok, limpa, lava ali, né? Tira qualquer tipo de impureza que tiver em cima desse azulejo aí e tal. Manda esse wash primer ou um fundo para aço galvanizado, 1, 2 demão. Beleza, secou, aí você vem com a massa acrílica. Ah, tá meio regular, aí você vai de acordo com essa tabelinha aqui, ó. Tá de boa? Na massa acrílica já dá para finalizar, de repente é um porcelanato, né? Não tem quase nada de irregularidade. Então você consegue finalizar numa massa acrílica ou uma textura lisa, tá? Pode entrar com uma textura lisa ou massa acrílica, mas independente. Ah, entrou com a textura lisa? Sempre finaliza na massa acrílica, tá bom? Aí você isola esse azulejo com esse produto, né? Fundo para aço galvanizado ou wash primer, depois na massa acrílica, certo? Sempre, ó. Então, banheiro tal, né? Áreas externas, finaliza-se na massa acrílica. E aqui, áreas externas também, você vai ter que trabalhar com massa acrílica nas áreas externas. Sempre, olha. Todas essas 8 opções sempre vai te levar à massa acrílica. Por aquele motivo que eu disse, né? Por ser o nosso primeiro processo, a primeira etapa para estruturar a nossa superfície, massa acrílica em qualquer situação aqui, tá? E aquilo que eu mencionei, né? Mandou a massa acrílica, chegou na massa acrílica,
Quando você trabalha com ferramentas diferenciadas, né, e com um refletor, você não deixa uma margem de irregularidades na sua superfície. Trabalhando com ferramentas assim, você já leva uma superfície bem plana, bem regular, bacana, show de bola mesmo, tá? Onde acaba dispensando o processo de lixamento. Quanto mais você utilizar do refletor uma ferramenta diferenciada que foi devidamente preparada, afiada e devidamente manipulada, isso significa que você não vai praticamente ter o que se lixar quando você trabalha nessas situações. Então a nossa primeira etapa baseia-se em massa acrílica. Aí a segunda etapa para você estruturar a superfície já entra na questão de textura mesmo, propriamente dita, que é a textura de efeito mármore. Entenderam? Primeira etapa, massa acrílica. Segunda etapa, textura de efeito mármore. Entendeu? Bom, aluno, então fica-se definido desta forma, tá? Então, na nossa primeira etapa, né, de estrutura, você vai conferir na nossa próxima videoaula. A gente vai fazer a avaliação da nossa superfície utilizando aí do refletor, né? Vamos raspar, remover o pó, sempre acompanhando com o refletor, identificando o grau de irregularidade que vai estar na nossa superfície e vamos adentrar com uma dessas situações aqui, que no caso, né, já vou adiantando aí que tá uma parede de boa, que no caso vai ser essa aqui, ó, uma parede onde já está de reboco, de alvenaria, onde está maciada e pintada, certo? Então a gente vai pegar uma superfície bacana e já vai adentrar então com a nossa massa acrílica, que é o nosso primeiro processo aí na etapa de regularização. Vamos utilizar da Berox de 60 centímetros, mais o refletor aí, combinado? Um grande abraço, aluno, e até a nossa próxima videoaula.